Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Novidade importante sobre a votação do impeachment de Júlio Casares, marcada para essa sexta-feira. O presidente do Tricolor tentou sem sucesso derrubar uma liminar que mudou as condições da reunião. Só para lembrar, 57 conselheiros do São Paulo haviam pedido essa reunião para votar o impeachment do Júlio. Ontem, Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, determinou que a votação aconteceria apenas de forma presencial e que, para que o Júlio fosse excluído do clube, haveria necessidade de 191 votos a favor do impeachment. Pois bem, uma advogada torcedora do São Paulo foi à justiça e, através de uma liminar, conseguiu a possibilidade da votação de forma híbrida, ou seja, conselheiros vão poder votar presencialmente ou à distância. Outra questão importante, o número de votos para a saída do Júlio também diminuiu. Em vez de 191 votos, serão necessários 170. E foi isso que o Júlio Casares e sua diretoria tentaram caçar na justiça, o que não aconteceu. É possível que até sexta-feira, 18h30, horário marcado para a reunião, o Júlio faça mais uma tentativa na justiça para tentar barrar essas novidades que alteram consideravelmente sua situação. Se o Júlio tivesse a votação apenas presencial, a chance dele se manter no cargo de presidente era muito grande. Com essa exceção que permite a votação à distância, as chances de o Júlio cair aumentam consideravelmente, especialmente por conta da redução em 21 votos. Uma coisa é precisar de 191 dos 265 votos de conselheiros. Outra coisa é precisar de 170 votos. O pessoal da oposição está bastante otimista com a possibilidade de queda do Júlio Casares se essas decisões na justiça se mantiverem. Você, torcedor do São Paulo, espera pela saída do Júlio Casares ou pela manutenção? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo. Quando você pensa que nada pode piorar, você está completamente enganado. Nesse domingo, na estreia do Campeonato Paulista, o Tricolor tomou 3-0 do Mirassol em Mirassol. E depois da partida, Júnior Pedroso, que é empresário de 3 atletas do São Paulo, usou suas redes sociais para criticar. E o curioso é que o Júnior Pedroso tem um perfil super calmo, tranquilo, não é de se envolver em confusões. Só para lembrar, ele é representante do Lucas Moura, do Pablo Maia e do Ferreirinha. O Júnior escreveu o seguinte, abre aspas, líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. A grande questão a partir dessa declaração foi se o recado se portou ao Crespo ou ao Luciano, que depois da partida previam um 2026 ainda pior do que o de 2025. Imagino que o recado deva ter sido para o Crespo, embora não tenha existido a comprovação. Vale a lembrança de que os 3 atletas do Júnior Pedroso começaram a partida no banco de reservas. O Lucas Moura e o Ferreira até entraram no segundo tempo quando o São Paulo melhorou e criou chances para diminuir. O placar estava 2-0 para o Mirassol. O São Paulo perdeu algumas oportunidades no contra-ataque no finalzinho, tomou 3-0. Já Pablo Maia nem sequer do banco saiu. O Júnior Pedroso nessa mesma postagem ainda escreveu, abre aspas, líder tem que liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assuma e tente aprender com seus erros. E se você acha que a crise no São Paulo é só técnica, vale a lembrança de que na sexta-feira Júlio Casares passará pelo processo de impeachment, haverá votação no Conselho Deliberativo. E para piorar de vez, nesse domingo, o fantástico programa da Globo apresentou uma longa matéria sobre toda essa questão envolvendo o extracampo tricolor e revelou que Nelson Ferreira, diretor adjunto que saiu do São Paulo ao lado de Carlos Belmonte, é investigado pela polícia por ter aberto 15 empresas diferentes durante o período em que foi diretor do São Paulo, de 2021 até o ano passado. Julian Fernandes pode pintar no São Paulo? Essa talvez tenha sido a pergunta que eu mais respondi durante a última live aqui no canal do Nicola. Só para você entender de quem estou falando. Julian Fernandes é um meio atacante argentino de 21 anos de idade, revelado no Vélez Sarsfield e que pertence ao New York City. O jogador perdeu espaço, especialmente no segundo semestre, não é titular desde julho. E nos últimos 6 meses do ano só conseguiu entrar em algumas partidas. O Tricolor entende
que o Julian Fernandes tem enorme potencial, mas nesse momento não há a capacidade financeira para a compra do jogador. A tendência é que o São Paulo apresente nos próximos dias uma proposta ao New York City, sugerindo um empréstimo com opção de compra, modelo que tem sido recorrente no tricolor. Julian Fernandes, que disputou na temporada passada 41 jogos com 3 gols e 5 assistências. A estratégia em relação ao Julian Fernandes é parecida à adotada com Kevin Zenon, atacante também argentino, que pertence ao Boca Juniors. O tricolor identificou no Zenon alguém super interessante, que caiu de produção no segundo semestre do ano passado e não tem conseguido ser protagonista no Boca Juniors. A proposta de empréstimo ao Boca já foi feita e o negócio é tratado como muito difícil. Durante a live também me perguntaram se o Zenon poderia ser trocado pelo Alan Franco. Mandei mensagem para o dirigente do São Paulo, que assegurou que se essa negociação acontecesse, seria motivo de justa causa para os dirigentes do São Paulo que levassem essa história adiante, até porque o Alan Franco é titular absoluto do São Paulo, o Zenon, nesse momento, é reserva na Argentina. E Muricy Ramalho, fica ou deixa o São Paulo? Muricy tem dito para pessoas próximas que a tendência é de sair do clube. A justificativa, ele está insatisfeito com a crise política e financeira do clube. São Paulo tem atrasado com frequência salários de atletas. A questão política tem a ver com uma possibilidade real de impeachment, embora já tenha contado para vocês que a tendência é que o Júlio Casares escape do impeachment na próxima sexta-feira em votação do Conselho Deliberativo. Sobre esse tema da reunião, importante registrar que conselheiros do São Paulo entraram na justiça para exigir que a votação possa acontecer online e não apenas presencial, e mais, que não exista a necessidade de um foro qualificado. Dessa maneira, em vez de 191 votos, seriam necessários 172 votos para que Júlio Casares fosse cassado. Só para completar sobre o Muricy, ele atua como coordenador de futebol e havia ganhado mais espaço e autonomia do dia a dia do clube desde a saída em novembro de Carlos Belmonte. A verdade é que o Muricy foi contratado como um grande escudo e tinha pequena participação nas principais decisões ligadas ao departamento de futebol do tricolor. E essa história de que o Flamengo ofereceu ao São Paulo o volante Alan e o atacante Cebolinha para ter Marcos Antônio. Fui o primeiro a contar para vocês que o Flamengo não desistiu da contratação de Marcos Antônio do tricolor, mas vai aguardar até sexta-feira pela definição do impeachment ou não de Júlio Casares. Em relação a essa suposta proposta que surgiu nas redes sociais, consultei duas fontes diferentes do São Paulo e ambos asseguraram que o Flamengo não ofereceu Alan e Cebolinha pelo Marcos Antônio. Mas essa proposta do Flamengo, que envolve dinheiro e Alan, aparecerá pro tricolor assim que o processo de impeachment for finalizado. Júlio Casares tenta escapar de ser empichado, de deixar o clube de forma forçada pelo Conselho Deliberativo e para evitar um ruído extremamente... Imagina que o Júlio Casares, precisando de votos para escapar do rebaixamento, anuncia nessa semana que perde o Marcos Antônio, o principal jogador do time. A menos que o Flamengo oferecesse uma baita proposta, isso seria extremamente ruim para o Júlio. Diante desse cenário, Flamengo e São Paulo vão deixar para a próxima semana as tratativas sobre o tema. Inclusive, São Paulo já tem afirmado que o Alan não vem, que o Marcos Antônio não será negociado e que Hugo Leonardo, volante de 21 anos de idade, revelado na base e campeão da Copa São Paulo do ano passado, deve ser a nova aposta para esse setor de meio campo. Mas posso assegurar para vocês que essa proposta do Flamengo virá, provavelmente com Alan mais dinheiro pelo Marcos Antônio. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.